Por que você agora não abre a sua Bíblia, ou até use o seu celular, para a gente fazer a leitura do texto que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, desde o versículo 1. Eu vou ler e você acompanha, mas nós todos estaremos lendo, não é verdade? Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Irmãos, vejam o que é a idade, não é? Do reverendo Cid, que acabou de fazer 60, não é? A idade é isso, a idade traz as suas novidades. Eu apontei um texto que tem nada a ver com o que eu vou pregar. Está errado, irmãos, está errado. Ele faz 60 e o efeito cai em mim. Viu, presbítero João? É assim que funciona. É Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, sim. Só que é a partir do versículo 35. Está vendo? Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, desde o verso 35. Ficou fácil. Vamos encontrando o texto por partes. Não é para dar tempo a que todo mundo ache. Então vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É extraordinário o texto, porque fala de um milagre, e milagre sempre impressiona pela realidade que traz, pelo contexto que promove e levanta esse sobrenatural, que é tão distante da nossa realidade. Nós vivemos realidades muito concretas, não é? Muito palpável, mas o sobrenatural faz parte da nossa experiência cristã. Não que vivamos a olhar para o céu, esperando revelações extraordinárias. Não isto. Dentro da nossa perspectiva humana, o sobrenatural está presente e tem que estar. Porque se a nossa fé se limitasse apenas o que é natural, se a Bíblia só nos falasse de coisas palpáveis, concretas, nossa realidade seria pequena e mais. A Bíblia não passaria
de um grande livro de autoajuda. A Bíblia não é livro de autoajuda, embora contenha excelente autoajuda. Mas a Bíblia é um livro que nos revela o que vai além da nossa realidade concreta. Ela revela milagres que nos encantam e nos inspiram. E aqui está um. Qual é o milagre? Uma tempestade fortíssima que envolveu os discípulos, chegou sem aviso, um vento que balançava o barco e fazia com que o mar se revoltasse e a água invadisse o espaço dos discípulos no barco onde estava Jesus também. E aí, no medo dos discípulos, nesse contexto frágil daqueles homens, alguns deles acostumados ao mar, porque eram pescadores, no meio de tudo isso, eles acordam o Senhor Jesus que dormia na popa e diz: não te importa que pereçamos. Jesus então, com uma palavra, faz cessar o vento, estabelece grande bonança. Do nada, apenas com a sua voz, com a sua palavra. Isto é milagre. E isto nos encanta, perceber o que Jesus é capaz de fazer. Mas o milagre que salta de pronto na leitura do texto não é o assunto da minha mensagem. Poderia ficar aqui falando de milagre 50 minutos. Tem tempo para isso? Tem? Até que horas eu posso ir? Até 1h30, tá bom para você? Eu não conheço você, por isso que eu estou perguntando. Você não está acostumada comigo, eu sempre demoro muito quando prego. Posso ir? Então tá bom. Como é seu nome? Júlia, nome da minha irmã. Tá bom. Júlia, mas não é do milagre que eu quero falar. O que eu quero destacar no texto são... Tudo bem, Débora? Voltou dos Estados Unidos de vez? Coisa boa. A covinha ainda está aí? Oh, que coisa boa. Muito bem. O que eu quero destacar no texto são duas perguntas feitas pelos discípulos. Descubra você. Leu? Está aí no texto. O texto é curto. São duas perguntas feitas pelos discípulos. Quais são? Vamos lá. Júlia, se quiser, pode responder. Você fechou a Bíblia, Júlia? Assim não dá, reverendo. Ela não está acostumada comigo mesmo, não é? Porque ela sabe que se ela soubesse... Quais são as duas perguntas feitas pelos discípulos que estão aí no texto? Hein? Não importa que pereçamos. Essa é uma. Qual é a outra? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Duas perguntas que vão promover a nossa reflexão nesta hora. Porque elas são muito sérias. Esta primeira pergunta dos discípulos, que acordam o Senhor Jesus no meio da tempestade, é a pergunta de quem desconhece os interesses de Jesus. Não te importa que pereçamos. Não, desconheciam o interesse de Jesus por eles. Como tantas vezes, quem sabe, eu, você, nos esquecemos do que Jesus faz por nós, do interesse imenso que Ele tem por nós.
Tanto é assim, a despeito da tempestade e da pergunta daqueles discípulos que já caminhavam com ele há algum tempo e não deviam perguntar aquilo, é que Jesus lá estava. A tempestade os assustou, sim, porque foi inesperada e foi muito forte. Mas eles deixaram de perceber que Jesus estava lá. Na mesma tempestade, no mesmo barco. Por que estava lá? Porque se interessava por eles. Porque gostava de estar com eles. Porque tinha prazer na companhia deles. Porque quando não gostamos da companhia de alguém, nós não queremos ficar perto. É ou não é? Cá entre nós é assim. Já chegou. Vou sair de fininho. Não. Jesus estava lá. Dormindo, é verdade. Com a cabeça no travesseiro, lá na popa do barco, no meio daquela imensa tempestade, mas junto deles. E como é que eles podiam perguntar isso? Não te importa que pereçamos, Senhor. Claro que eu me interesso. Vocês ainda não perceberam isso. Há tanto tempo vou caminhando com vocês. Tenho dispensado a vocês a minha palavra, o meu ensino. A minha mão que cura. A minha voz que orienta. A minha palavra que edifica. O meu poder que recompõe a vida. E vocês me perguntam isto. Será que você anda perguntando isso? Jesus, não te importa que pereçamos. Na impressão de que Jesus pode estar dormindo, não é, Bianca? É assim mesmo. Viu, Júlia? É assim que eu faço. Quantas vezes nos parece que Jesus está desinteressado? E a pergunta brota quando em nós a tempestade chega e ficamos a perguntar: Senhor, não te importa que pereçamos? Importa. Será que não percebes que eu estou presente? Nessa tempestade que te amedronta, que te desequilibra. Importa e muito. Porque foi assim e por isto que eu vim lá das alturas e me fiz carne como vocês, para experimentar aquilo que vocês experimentam e para mostrar a você o quanto eu me importo. Mas então, por que dormes? Por que nos passas essa impressão de que não estás ligando para nós? Tem uma resposta boa para isso. Sabe por que Jesus estava dormindo no meio daquela tempestade, dando aos seus discípulos a impressão de abandono? É que se ele estava com os discípulos, ele tinha uma convicção profunda de que o Pai estava com ele. Jesus tinha isso dentro dele. Não, mas ele era o Deus encarnado. Ele era o Deus encarnado, isto é, era Deus homem. Sentia as emoções dos homens. Teve medo, sim. Chorou algumas vezes. Sentiu sede. Mas nunca perdeu a consciência, a sensibilidade profunda de que o Pai estava com ele.
mesmo quando lhe pareceu abandonado. Na cruz ele gritou: Deus, Pai querido, por que me desamparaste? Mas imediatamente compôs-se e falou: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu descanso. Nas tuas mãos eu hei de reviver. Assim foi no barco. Ele pôde dormir na popa, porque sabia que o Pai estava com ele. Ele tinha essa profunda consciência e convicção. Você tem? De que Jesus está sempre com você? Ou você faz essa pergunta: não te importa que pereçamos? Parece uma fantasia, mas não é. Isto é da nossa fé, isso é da nossa experiência. O presbítero chega ali e pergunta: quem é santo aqui? Cadê o presbítero? Foi embora? Quem é santo? Eu imediatamente levantei a mão. Foi instintivo. E as mãos não se levantaram. Por que não se levantaram? A dúvida. A tempestade chegou, pastor. Eu estou assustado. O meu barco já está cheio de água. Esse vento está me derrubando. Sim. Você faz o quê? Faz como Jesus. Faça como Jesus. Pastor, é muito difícil. Não. Se você tiver dentro de você essa consciência inabalável da presença do Cristo. Como inabalável era a consciência da presença do Pai com ele. Por isso dormiu. Eu lembro uma vez, num acampamento que fizemos na Igreja da Tijuca, lá em Presidente Soares. E aí aquela garotada fazendo uma bagunça, né? Eu já era mais crescido, mas fazia bagunça junto. Aí na hora de dormir no alojamento, imagine como era dormir ali, não era? Aí a minha cama estava do lado da cama do diácono Tito Luso Ferreira. Lembra dele? E eu ali, ouvindo aquela bagunça toda, de repente olhei, ele estava dormindo. Eu fiquei, meu Deus, como é que pode? Mas pode, é possível. É possível que o vento chegue. É possível que o vento ameace derrubar. É possível que a água comece a entrar no barco. É nessa hora que você tem que olhar, lembrar do texto, visualizar um Cristo na popa dormindo. Porque o Pai estava com ele. E ele estava com os discípulos. Como é que podia haver alguma tragédia? Como é que pode haver tragédia se o Cristo está junto? Pode haver tempestade. Pode haver algum desconforto. Porque não há tempestade que afofe a vida de ninguém. Mas ela não é maior que essa palavra do Senhor Jesus que acorda e diz: vento, aquieta-te, emudece. É possível? É possível. Mas isso é milagre. É milagre. Ué, você é o quê? Você é crente ou não é? Você é discípulo de Jesus ou não é? Você tem a palavra de Deus como única regra de fé e prática ou não? Então,
é milagre. Eu sou um milagre. A Ângela é um milagre. A despeito de ser portelense. É um milagre. Você é um milagre. Como é que você esquece isso e faz essa pergunta? Senhor, não te importa que pereçamos. E não te importa mesmo. Porque muita gente está dizendo, mas não te importas? Não, não te importa. Nós não vamos falar disso agora, não. É o milagre que se repete ao longo dos séculos, ao longo do tempo, desde antes da fundação do mundo, quando pela palavra Deus disse, haja luz, e houve luz. Sem gerador, sem cabos, com a palavra. Onde está essa palavra em você? Perdeu-se? Está fraca? Então é tempo de retomá-la, de repensá-la, porque as tempestades chegam mesmo, não é, Neida? Chegam mesmo, sem aviso, e se fazem grandes, na medida de cada um, assustam, provocam medo. É hora de ver o Senhor Jesus deitado, dormindo na popa do barco. Por quê? Porque ele sabia que o Pai estava com ele. Assim como você tem que saber que Jesus está com você. Isso não é discurso religioso. Isso não é uma quimera. Não é uma historinha. Isto é verdade. Foi com esta palavra, no meio da minha tempestade, lá há muito tempo atrás, que Jesus se fez nitidamente presente na minha vida e me disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração. João 14, versículo 27. Lá em 1981, por aí, quando o reverendo Ciri tinha 5 anos. Fez-se uma grande bonança, o vento cessou, o mar se aquietou. E eu descobri a presença infalível de um Deus em Cristo que parecia dormir, acordado para me salvar. É isto. Entendeu a pergunta? Agora vem outra. Qual é a outra? Você chegou agora, não sabe do que eu estou falando. Né, Pagani? Qual é a outra pergunta? Quem é este? É pior do que a outra. Porque se a outra mostra um desconhecimento do interesse de Jesus pelos discípulos, esta agora mostra um desconhecimento muito maior. É um desconhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Quem é este? Não sabiam. Já caminhavam há tempos com Jesus. Jesus faz um milagre. Já tinha feito outros. E eles perguntam, quem é este? E aí vem uma reflexão muito séria, reverendo Dulce. Vejam bem, esta pergunta surge depois do milagre.
Percebeu? Jesus fez cessar o vento, aquietou o mar, estabeleceu a bonança, e aí eles perguntam: quem é este? Sabe o que eu quero dizer com isso? E obrigar você a pensar, é que milagre não estabelece uma consciência correta, precisa de Jesus. Milagre não converte as pessoas necessariamente. Por isso, milagres já por aí. Apelo de toda sorte, de cura, de prosperidade, e as pessoas vão atrás. E é justo. Quem não precisa e não quer. Mas não quer dizer que ali estão as pessoas que se encontram verdadeiramente com o Redentor. Percebeu, primo? Não é, reverendo? Não é verdade? A pergunta é feita depois do milagre. Quem é este? Toda essa movimentação contemporânea de milagres, de cura, tudo isso que embaralha, que confunde, mas que atrai multidão. E traz consigo esta onda de avivamentos. E fala-se muito de avivamento, avivamento espiritual. Há um avivamento que está sobre tudo isso. É o avivamento da palavra de Deus. Que faz o milagre, que aquieta o vento, que faz sossegar o mar. O que está faltando não é avivamento. O que não está faltando, o que está faltando é o avivamento da palavra. Está faltando, não sei onde, nem em que contexto, está faltando quem pregue com competência, com conhecimento, com inteligência, com autoridade, a palavra de Deus. Está faltando pregador. Graças a Deus. Não é o nosso caso. Temos 2 pregadores e o reverendo Diego, que eu não sei porque que ele não está aqui, depois eu quero saber. Sem falar nos presbíteros, Ezequias, presbítero Eduardo. Mas quanto falta? Como está escasso o púlpito competente, apaixonado, convencido do milagre, não um milagre da cura, qualquer coisa semelhante, que também é muito bom, mas o milagre de quem descobre quem é este. Este é o Filho de Deus, o que se fez carne, habitou entre nós, entregou-se na cruz pelos nossos erros e equívocos e ressuscitou dos mortos pelo poder do Pai e nos trouxe a salvação eterna. Ah, isso é milagre que interessa, que importa. Não que os outros não tenham valor, tem sim. Tanto que a Bíblia registra vários. Mas é preciso identificar a figura precisa do Senhor Jesus. Para que quando o presbítero perguntar, tem algum santo aqui? Todo mundo levante a mão na hora. Não fique pensando que é uma pegadinha. Quem é este? Para você
Hein, Áurea? É o meu Senhor, o meu Jesus, o meu Deus, o meu Redentor, o meu Salvador, que se interessa por mim, que vai junto nas minhas tempestades, e que me ensina a dormir no meio dela. Bom, Júlia, quanto tempo? Você marcou? É porque devia estar bom, Júlia. Aí você nem se deu conta. Mas eu estou há 2 horas falando. Mas estou encerrando aqui. Irmãos, 2 perguntas para pensar. Não te importa, Jesus? Importa. E muito. E quem é este? É o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. Tivemos aqui no passado, reverendo Cid, um homem chamado Lorival. Quem conheceu Lorival? Olha, bastante gente. Era uma pessoa muito simples, né? Uma dificuldade de visão muito grande. E ele se apresentou ao conselho para exame de profissão de fé e batismo. Chegou lá. Era muito simples mesmo. E aí um presbítero perguntou assim para ele: Lorival, quem é Jesus para você? Aí ele falou assim: é meu Deus, meu Deus. Está aprovado, Lorival. Você deu a resposta que queríamos ouvir de sua boca, que Jesus é o seu Deus, ainda que você o trate por Deus, mas é o mesmo Senhor. Vamos marcar a data do seu batismo. E eu batizei. Deus abençoe você nesta manhã. 2 perguntas. Vá para casa, pense nelas à luz do texto. Marcos capítulo 4, qual foi o versículo mesmo?